Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? A nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já iniciarmos aí o nosso texto de hoje, que está lá em Levítico, né? A gente está dentro do livro de Levítico. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos muito, Pai, por esse momento, por esse dia, por tudo que o Senhor já tem preparado para nós nesse dia, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te adoramos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que nos ama de tal maneira. Obrigada, Jesus, por esse tão grande amor. E que esse amor, Senhor, seja cada dia mais derramado em nossos corações para que a gente possa derramar em outras vidas. Para que as pessoas possam ver, então, Senhor, esse amor que o Senhor tem por nós, que é incompreensível, que a mente humana não consegue compreender. Nós desejamos, Senhor, a Tua presença nessa leitura, nós desejamos a Tua presença todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Semana 7, dia 4, Levítico 8, 9 e 10. Hoje, dia 16 de fevereiro. Vamos então começar aqui. Levítico, capítulo 8, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: reúna Arão e os filhos dele, e junte as roupas deles, o óleo a ser derramado neles, o novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães sem fermento, e convoque toda a comunidade de Israel à entrada do tabernáculo. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada do tabernáculo. Então Moisés disse à comunidade: o que estou fazendo foi mandado pelo Senhor. E pediu que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Depois Moisés vestiu Arão com o manto preso com o cinto e por cima pôs o colete sacerdotal. Depois prendeu a ele o manto sacerdotal com um cinturão bem trabalhado. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Colocou o turbante na cabeça de Arão e na parte da frente do turbante prendeu uma placa de ouro, ou seja, a coroa sagrada, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e com ele ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia. Desse modo foi consagrado o tabernáculo. Depois derramou óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para consagrá-los. Em seguida, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Então Moisés fez os filhos de Arão chegarem à frente, vestiu-os com as vestimentas sacerdotais, os mantos, os cinturões e os turbantes, como o Senhor havia mandado. Então Moisés trouxe para perto deles um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo colocou um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou depois o restante do sangue na base do altar e desse modo o consagrou, para pedir perdão pelos seus pecados. Então Moisés pegou toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre e queimou-os no altar. Mas o que sobrou do novilho, incluindo o couro, a carne e os intestinos, ele queimou fora do acampamento, segundo a ordem que havia recebido do Senhor. Depois Moisés mandou trazer o carneiro da oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés matou o carneiro e borrifou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura do animal sacrificado. Então lavou com água as vísceras e as pernas do carneiro. Em seguida queimou o carneiro inteiro sobre o altar, que é oferta de aroma agradável ao Senhor, como o Senhor havia mandado. Então Moisés mandou trazer outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do segundo carneiro, e Moisés sacrificou o carneiro. Depois molhou com o sangue a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Moisés também fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Com o sangue do carneiro molhou a orelha direita, o polegar da mão direita e o
polegar do pé direito. Depois Moisés derramou o restante do sangue em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. Também pegou a cesta de pães sem fermento que estava diante do Senhor. Tirou dela um bolo sem fermento, uma forma de pão feito com azeite e um pão fino, e colocou-o sobre a gordura e sobre a coxa direita. Colocou todas essas coisas nas mãos de Arão e dos seus filhos, e fez delas oferta movida ao Senhor. Depois Moisés pegou tudo aquilo das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada ao Senhor. Essa foi a oferta de consagração, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou o peito e fez os movimentos apropriados de apresentação ao Senhor. Essa parte do carneiro da consagração pertencia a Moisés, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também o óleo da unção, o sangue que estava sobre o altar, e os borrifou sobre Arão e suas roupas, como também sobre os filhos de Arão e suas roupas. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne do sacrifício na entrada do tabernáculo, comam ali a carne e o pão que está na cesta dos pães da consagração. Façam Façam exatamente como ordenei a vocês, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada do tabernáculo durante 7 dias, até que se completem os dias da consagração de vocês, pois o Senhor consagrará vocês por 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de obter o perdão dos pecados de vocês. Vocês permanecerão, pois, à entrada do tabernáculo dia e noite, por 7 dias, e observarão as prescrições do Senhor, para que não morram, pois assim me foi ordenado. Dessa forma, Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés. Capítulo 8 fala dessa consagração e então da formalização, né, do sacerdócio de Arão e dos seus filhos. Então, eu coloquei lá um quadro para vocês no grupo, mostrando essa questão da família, né, dos levitas, em especial a família de Coate, que é o segundo filho de Levi, e que de onde descende Moisés, Arão e os seus filhos, né? E é essa geração dos coatitas que vai ser a geração que vai cuidar permanentemente, de geração em geração, da parte do sacerdócio, de quem ia realmente entrar até o Santo dos Santos, da família que ia realmente cuidar dessa parte mais próxima do altar do Senhor, dos sacrifícios e tudo mais. Então essa família, a partir de Moisés, seria a família sacerdotal, que cuidaria de todas as coisas ali no tabernáculo de maneira muito próxima ao Senhor. Por isso que a consagração deles deveria ser feita de forma diferenciada, as roupas, tudo que acontece aqui nesse momento com Arão e seus filhos tem uma representatividade a respeito de diferenciação, né? Eles precisavam ser diferentes das outras pessoas ali dentro do arraial, ali dentro daquela nação chamada Israel. E não só isso, porque como existia a tribo de Levi, né? As 3 famílias representadas ali na tribo de Levi, dos filhos de Levi, né? Os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Então são os 3 filhos que descendem de Levi, e essas 3 famílias, gerações, eram a tribo de Levi no total. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, não se preocupe que a gente vai olhar isso bem de perto. Mas a família de Moisés e de Arão então estavam sendo consagradas, separadas exclusivamente para serem sacerdotes no tabernáculo. Capítulo 9, versículo 1. Ao 8º dia da cerimônia de consagração, Moisés convocou Arão, os filhos dele e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. E diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro. Gente,
Vamos lá. Um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para oferta queimada. Um boi e um carneiro para oferta de gratidão, em sacrifício realizado diante do Senhor. Ou ainda uma oferta de cereais, preparada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Assim trouxeram todas estas coisas à entrada do tabernáculo, como Moisés tinha ordenado, e a comunidade inteira colocou-se diante do Senhor. Disse Moisés a todos: sigam as ordens do Senhor, e a sua glória aparecerá a vocês. Então Moisés disse a Arão: venha até o altar e ofereça a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, para Deus perdoar os seus próprios pecados. Depois as ofertas pelo povo, conforme o Senhor havia mandado. Arão foi até o altar e matou o bezerro em sacrifício pelos seus pecados, seus próprios pecados. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar. Então ele queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, ele queimou a carne e o couro fora do acampamento. Feito tudo isso, Arão matou o animal da oferta queimada. Os seus filhos levaram-lhe o sangue, que ele borrifou em todos os lados do altar. Também entregaram a Arão o animal cortado em pedaços. Entregaram-lhe pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele queimou todas as partes no altar. Depois ele lavou as vísceras e as pernas do animal, oferecendo-as como oferta queimada no altar. Em seguida fez o sacrifício da oferta pelo povo. Matou o bode da oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com a oferta pelo seu próprio pecado. Assim Arão apresentou a oferta queimada ao Senhor, de acordo com as instruções rituais. Então chegou a vez da oferta de cereais. Arão pegou um punhado dela e a queimou no altar, além da oferta queimada, apresentada costumeiramente pela manhã. Depois ele matou o boi e o carneiro como sacrifício da oferta de paz pelo povo. Seus filhos trouxeram-lhe o sangue e ele borrifou o sangue por todo o altar. Tomaram também as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda, a gordura que cobre as vísceras e os rins e o lóbulo do fígado, e colocaram sobre o peito dos animais. E Arão queimou tudo no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita ao Senhor, com os movimentos e gestos de apresentação apropriados, como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, a oferta queimada e a oferta de gratidão, desceu da plataforma do altar. Assim Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo, e quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu a oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto no chão. Percebam que eles vão cumprindo, agora todos aqueles rituais que Deus havia dito para Moisés fazer e que seria algo que eles deveriam fazer constantemente. Então, eles começam pela apresentação de Arão e da sua família, consagram todo o tabernáculo ungindo com óleo. Agora Moisés pede para Arão fazer a primeira oferta, primeiro por ele, pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo com o bode, depois uma oferta de gratidão e mais ainda as ofertas que seriam todos os dias oferecidas, pela manhã e pela tarde. Então ele vai fazendo alguns tipos de sacrifícios ali, uma na sequência da outra, para que fosse se cumprindo cada um dos sacrifícios que Deus tinha então pedido aos israelitas que fizessem. Cada um tinha o seu propósito devido. Um era pelo pecado, o outro era em agradecimento, o outro era uma oferta queimada de voluntariado, Então cada tipo de oferta tem o seu propósito. Inclusive eu vou pôr esse quadro para vocês lá no grupo, porque esse quadro ajuda a gente a perceber esses tipos de ofertas e para que eles serviam. Ajuda muito para a gente entender. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram neles fogo,
acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Eles fizeram algo que contrariava as ordens que o Senhor havia acabado de dar. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade para aqueles que chegam perto de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, filhos de Uziel, e disse aos dois: venham até aqui e levem seus primos da frente do tabernáculo para fora do acampamento. Eles se aproximaram e usaram os seus mantos para levá-los para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não lamentem a morte deles, não desarrumem os cabelos, nem rasguem suas roupas como sinal de luto, senão vocês também morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo de Israel. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar a morte deles e lamentar o terrível fogo do Senhor. Não saiam da entrada do tabernáculo para que não morram. Lembrem que foi derramado sobre vocês o óleo da unção do Senhor, e eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Depois o Senhor deu as seguintes instruções a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem qualquer outra bebida forte, antes de entrar no tabernáculo, senão vocês morrerão. E esta lei vale também para os seus descendentes, de geração em geração. Vocês têm a obrigação de fazer separação entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Vocês têm a responsabilidade de ensinar ao povo de Israel todas as leis dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: comam a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas ao Senhor. Comam essa oferta sem fermento junto ao altar, pois é coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte das ofertas queimadas ao Senhor que cabe a você e aos seus filhos. Essa foi a ordem que recebi do Senhor. Quanto ao peito apresentado ao Senhor com movimentos rituais apropriados e a coxa da oferta, você, seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente limpo. Essas partes dos sacrifícios foram dadas a você e aos seus filhos como parte das ofertas de paz dos israelitas. A coxa ofertada e o peito apresentado com movimentos rituais apropriados devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo. Essas partes serão apresentadas ao Senhor, com os movimentos rituais apropriados diante do Senhor. Depois pertencerão a você e aos seus descendentes. Este direito é permanente, conforme o Senhor havia ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já havia sido queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor a deu a vocês para levar a maldade do povo e para obter o perdão dos pecados deles diante do Senhor. O sangue desta oferta não foi trazido para dentro do lugar santo, e era ali que vocês deviam comer as partes pertencentes a vocês, conforme as ordens que receberam de mim. Mas Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o sacrifício pelo pecado deles e a oferta queimada diante do Senhor. Você viu o que aconteceu? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado num dia como hoje? E Moisés aceitou a explicação. Capítulo 10 tem algumas questões que aparentemente parecem não explicadas, né? E a primeira delas é justamente esse fogo que aparece, né? Falando aqui, esse fogo estranho, puseram nele fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Né, versículo 1 aí do capítulo 10. Então fala dos dois primogênitos, né, dos dois primeiros filhos de Arão, que é Nadab e Abiú, e fala que eles pegam o seu incensário, né, e oferecem fogo profano diante do Senhor. Muito provavelmente eles entraram no tabernáculo com esses incensários e ofereceram então ali ofertas de oração, de algum tipo de situação com aqueles incensários, e o fogo era profano.
Algumas explicações que eu já ouvi sobre esse texto falam a respeito de um fogo que não foi tirado do altar, mas que foi tirado de qualquer outro lugar. Um fogo produzido por qualquer outro tipo de lugar que não fosse o altar. E eles só podiam usar o fogo que saísse do próprio altar ali de sacrifícios. Então, fala de algo que eles produziram por eles mesmos. Então, por exemplo, se eles tivessem saído ali do tabernáculo, por exemplo, e buscado fogo numa outra fogueira, num outro lugar, não sei. A palavra fala que o fogo era profano. Profano significa algo comum. Então esse fogo não era um fogo que era do tabernáculo. E eles só podiam então entrar dentro do tabernáculo com fogo santo, com fogo ali do altar de sacrifício. Então tem várias explicações aí pelo YouTube afora, né? Algumas explicações em rodapés de bíblias de estudo, mas ninguém chega a uma conclusão exata, porque não existe uma explicação muito lógica aqui dentro da própria palavra, mas fala desse fogo estranho, profano na verdade, né? Algumas bíblias é que tem fogo estranho, mas a palavra talvez mais apropriada é profano, e a palavra profano significa comum, né? Uma coisa comum. Deus não tem nada com o comum, Deus tem com o santo. E aí eles são mortos aqui nesse momento, e aí existem outras questões aqui, por que Arão não podia chorar a morte dos seus filhos nesse momento? Então, várias situações que precisariam que a gente parasse e realmente estudasse o texto baseado em outros textos para a gente poder entender um pouco sobre isso. Mas eu digo para vocês que se acontece a dúvida aí, se vocês querem estudar um pouquinho mais, tentem entrar a fundo no próprio texto, buscar orientação com o Espírito Santo, buscar bons estudos, bons livros que falem sobre o assunto, comentários bíblicos, né? Ajuda bastante nesse momento. Mas se você não quiser também se aprofundar, não se preocupe com esse tipo de texto. Essa aqui não é uma fonte principal para nós, no sentido de nós precisamos entender esses textos, senão a gente não consegue entender a Bíblia. Não. Foram situações específicas que aconteceram em alguns momentos e que Deus tem uma explicação sim, óbvia e clara para nos dar se nós buscarmos, mas não é esse o foco de Deus em nos mostrar o que a justiça dele faz, o que a obediência faz. Então, para mim, o foco principal dentro desses primeiros capítulos aqui de Levítico era que eles deveriam cumprir à risca cada um dos rituais, cada um dos sacrifícios, porque eles tinham um porquê e um para quê, né? E esses, então, os sacerdotes deveriam ser santos, separados. Eles deviam fazer diferença entre as coisas de Deus e as coisas profanas, comuns, né? Então esse é o principal foco. Amém? Então quem está comigo aí na leitura, que veio até aqui, Deus abençoe, que o Senhor possa, né, continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa, em nome de Jesus. Hoje, de maneira um pouco diferente, eu queria orar com vocês um texto que está num livro chamado Vale da Visão. E esse livro fala de uma coletânea de orações puritanas. São orações da época dos puritanos, que é um movimento cristão no século XV, XVI, acho que é isso, se não me engano, tá? E aí existe um livro que foi feito colocando muitas das orações desses puritanos, desses homens desse século. E aí eu queria orar uma das orações que eles fizeram e deixaram registradas aqui para nós, que fala Jesus a minha glória. Essa é o título dessa oração. E eu quero orar aqui com vocês e a gente vai meditando um pouquinho nessa oração e falando com o Senhor. Depois eu vou ver se alguém quiser, eu deixo ela descrita, inclusive, lá nos comentários na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou ver se eu consigo digitar ela, se é possível, né, digitar algo tão grande lá na descrição do vídeo, amém? Mas ela diz assim: ó Senhor Deus, ordenaste-me crer em Jesus e não irei fugir para outro refúgio, banhar-me em outra fonte, construir sobre outro fundamento, receber de outra plenitude, descansar em outro consolo. Senhor, essa é uma verdade. Tua palavra diz que o crer em Jesus nos faz entrar num lugar de descanso, num lugar de plenitude,
num lugar de paz, num lugar de refrigério, num lugar de libertação, num lugar de redenção. A palavra é clara em dizer que Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o nosso sábado. Jesus é a nossa luz para caminharmos. Jesus é o nosso lugar de refúgio. É para onde nós devemos correr, é para onde nós devemos ir, é em quem nós devemos crer. Cada palavra que a Bíblia deixa para nós é Cristo, o verbo vivo de Deus deixado para nós, para que possamos crer na obra de redenção do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse mandado que o Senhor tem para nós em olharmos para Jesus com tamanha intensidade. Ordenaste-me crer em Jesus e não irei fugir para outro refúgio. Para onde iremos, Pai? Os discípulos disseram para o Senhor: para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Jesus, que nós possamos compreender que no momento em que todo mundo se afasta do Senhor, que todo mundo deseja outras coisas que não o Senhor, que no momento em que a humanidade prefere tantas outras coisas a estar com o Senhor, nós então preferimos. O Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é o verbo vivo de Deus. O Senhor é a água viva que sacia a minha sede, a sede mais interior, Pai, a sede mais profunda do meu ser. Somente o Senhor pode saciar, porque nós temos necessidades de Ti, Jesus. Nós temos necessidade de ter o Senhor conosco todo o tempo. Ordenaste-me crer em Jesus e não irei fugir para outro refúgio. Banhar-me em outra fonte, construir sobre outro fundamento, receber de outra plenitude, descansar em outro consolo, construir sobre outro fundamento. Pai, nós não queremos ter outra pedra onde nós devemos nos achegar e realmente nos assentar e ficar ali sobre essa rocha inabalável, essa rocha que realmente nos dá todo o fundamento necessário para que a nossa construção, para que a nossa vida, Senhor, em Ti seja construída de forma sólida. Pai, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então essa pedra fundamental, essa pedra angular que é Jesus, ela é posta bem na nossa base, bem no nosso fundamento, para que a gente possa ser construído a partir de Cristo. Que Cristo seja o nosso único fundamento. Pai, tantos outros fundamentos são tentados ser colocados na nossa vida. Tantos outros fundamentos são ditos para serem colocados como fundamentos sobre a nossa vida. Como, por exemplo, o dinheiro sendo o nosso fundamento, sendo a nossa construção de vida. Porque se nós construirmos, o mundo diz, né? Se nós construirmos a nossa base sólida na nossa vida financeira, na nossa vida cheia de bens materiais, então nós seremos bem-sucedidos. E, Senhor, nós temos visto tantas pessoas que criaram seus fundamentos no dinheiro, no Deus Mamon, e elas estão ruindo, Senhor. E os seus castelos estão ruindo, porque parece que elas construíram sobre a areia. Não há nenhum tipo de pedra fundamental debaixo da vida dessas pessoas, porque elas não têm a rocha, Senhor. Nós não queremos estar fundamentados, Senhor, sem a rocha que é o Senhor. Não há nenhum tipo de fundamento na nossa vida. Não há nenhum tipo de outro fundamento que nós possamos nos alicerçar. Senhor, ainda que eu queira colocar o fundamento da intelectualidade, Senhor, quantas pessoas são fundamentadas naquilo que elas sabem, na inteligência que elas têm, na quantidade de faculdades, ou de pós-graduações, ou de MBAs, ou de ser um PhD em alguma coisa, Senhor. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, com o passar do tempo, mais uma vez elas estão ruindo, mais uma vez elas estão sendo então destruídas, estão sendo arruinadas, Pai, porque não há
um fundamento real debaixo dessas pessoas. Pai, enquanto nós tentamos construir a nossa vida sem o Senhor, infelizmente nós vamos ter a nossa vida sendo construída sobre a areia. E a areia é algo tão móvel, é algo tão suscetível, Pai. Não nos permita, Senhor, construir a nossa vida sobre essa areia, sobre esses fundamentos que não é o Senhor que é a rocha fundamental. Sua água e seu sangue não foram separados em seu jorrar na cruz, que elas nunca venham a ser separadas em meu credo e experiências. Senhor, água e sangue. Senhor, água e sangue foi o que jorrou do Senhor, do seu lado, quando aqueles soldados furaram o Senhor. Água e sangue, Senhor, vida, Senhor, para nós. O ser humano, ele é formado de 70%, 80% de água, Senhor. A nossa vida, ela passa literalmente pela água. Nós somos construídos dentro da água. A água nos fortalece, a água nos purifica, a água nos limpa. A água, Senhor. O Senhor, então, decide usar esse elemento da natureza para nos mostrar o quanto nós precisamos do Senhor. Água e sangue. No sangue, Senhor, há vida. Nós não conseguimos subsistir sem o sangue. Nós não conseguimos viver sem ter sangue. Nós não podemos perder sangue em grande quantidade porque nós morremos. E não ter o teu sangue sobre nós, não ter o sangue do Senhor sobre as nossas vidas, também quer dizer morte sobre nós, Pai. Que nós nunca venhamos, Senhor, a separar nem a água nem o sangue da nossa vida, daquilo que cremos com o Senhor, daquilo que nós somos então fortalecidos diariamente no Senhor. Que eu seja igualmente convencido da culpa e contaminação do pecado. Sinta a minha necessidade de um príncipe e salvador. Implore dele arrependimento e perdão. Ame ser puro de coração e santo. E tenha a mente de Jesus e siga os seus passos. Que eu seja convencido todos os dias, Pai, do quanto eu ainda preciso de mudanças, do quanto ainda eu preciso, Senhor, de restauração, do quanto eu preciso que as minhas emoções sejam saradas, de quanto eu preciso, Pai, que a minha carne seja mortificada, do quanto eu preciso, Senhor, da Tua cruz, do quanto eu preciso do Teu perdão, Senhor, do quanto eu preciso me arrepender, olhar para as minhas dificuldades, olhar, Senhor, para as minhas fraquezas e pedir o auxílio do Teu Espírito para que Ele possa me fortalecer todos os dias, Senhor, não somente um dia, mas todos os dias, Senhor. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Não há nada, Senhor, na nossa vida que possa acontecer se não for baseado no Senhor, se não for debaixo, Senhor, dessa submissão à Tua autoridade, ao Teu sacrifício de perdão sobre nós e tomar posse, Senhor, dessa vida que procede do Senhor ter morrido a morte no meu lugar e entender que então a partir disso eu posso estar sendo santificada, sendo purificada através do Teu sangue, através do Teu sacrifício, Jesus. Não me deixe fazer a minha própria vontade, mas me regozijar por estar sob o cuidado daquele que é sábio demais para errar, amável demais para ferir, terno demais para me esmagar. Não me deixe fazer a minha própria vontade, mas me regozijar por estar sob o cuidado daquele que é sábio demais para errar, amável demais para ferir e terno demais para esmagar. Senhor, como a Tua bondade nos constrange. Senhor, como o Teu amor nos constrange. Senhor, como a Tua santidade nos constrange. No Senhor não há variação. No Senhor não há 1 milímetro de pecado. No Senhor não há 1 milímetro de erro, Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é santo. E o Senhor só pode ser justo por causa da Tua santidade. Senhor, a justiça, a retidão estão aí no Teu trono, Senhor. E é por isso que o Senhor é santo. Não há variação. E o Senhor me fez e fez toda a raça humana para sermos assim também, Senhor. Para sermos a Tua imagem e a Tua semelhança. Ali, Senhor, no Éden, antes do pecado, Adão e Eva eram semelhantes ao Senhor em caráter,
em atitudes, em santidade, em submissão, em autoridade. Senhor, como é bom olharmos para a palavra e compreendermos essa verdade e de que o Senhor então está buscando essa restauração, que eu possa compreender esse lugar de santidade, esse lugar de restauração que o Senhor tem nos colocado. E então fazermos essa autoridade sendo forjada em nós todos os dias, Senhor, para que venhamos a ser, sim, a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Que eu não venha escandalizar ninguém por meu temperamento e conduta, mas de bom testemunho e indicação de Cristo a todos à minha volta, fazendo bem a todos conforme permitam as circunstâncias, e não dispensando nenhuma oportunidade de ser útil. Concede que eu possa estimar o meu ser, não como um tipo de orgulho e soberba, mas como uma forma de apoio e orientação. Ajuda-me a guiar minhas afeições com discrição, nada dever a ninguém, ser capaz de acudir àqueles que necessitam, sentir que é meu dever e prazer ser misericordioso e perdoador, mostrar ao mundo a semelhança com Cristo. Pai, eu tenho visto que a Tua palavra tem dito tanto para nós realmente refletirmos Jesus em nós. Que as pessoas possam olhar para mim, Senhor, que as pessoas possam ver nas minhas palavras, que as pessoas possam ver nas minhas atitudes, que as pessoas possam ver na minha maneira de me conduzir, de levar a minha vida, de ser, Senhor, misericordioso, compassivo, Senhor, benigno, longânimo, Senhor, alegre, ter paz, Senhor, que o fruto do Teu Espírito possa então, Senhor, dar muitos frutos e as pessoas possam colher isso em nós. E através disso elas vão ver Jesus, elas vão ver o Senhor e elas vão então reconhecer que somente o Senhor pode nos fazer dar esses frutos. Somente o Teu Espírito Santo pode nos fazer dar esses frutos. Nós de nós mesmos, Senhor, não somos capazes de gerar fruto do Espírito. Mas quando nós estamos então plantados no Senhor, enxertados nessa oliveira, nessa videira maravilhosa que é o Senhor, então nós podemos sim frutificar a imagem e semelhança de Jesus. Aí sim as nossas atitudes vão refletir o Senhor, o nosso Pai. Aí sim as nossas palavras vão sim sair da nossa boca segundo a Tua palavra. Que nós possamos falar o que o Senhor diz para nós falarmos. Que nós possamos agir, Senhor, com o nosso próximo, assim como o Senhor agiria comigo e com esse próximo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra cada dia mais transforme a nossa maneira de nos conduzir, transforme a nossa maneira de viver, transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de agirmos uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, segundo a Tua vontade em nós, transformando, libertando, livrando-nos de todo mal, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Ótima noite aí, ótima tarde, ótimo dia para quem está assistindo isso em cada um dos horários e que o Senhor possa nos conduzir cada dia mais nesse entendimento para a glória dele. Amém? Deus abençoe.